uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Significa uma grande vitória para a classe trabalhadora brasileira, para os campesinos, para a sociedade brasileira, porque a tradição da luta de classes de Brasil é uma tradição sempre de muita repressão de las classes dominantes sobre os trabalhadores que se organizam. Em toda a história de Brasil não se conhece outra organização de luta que haya sobrevivido mais do que 10 anos. Sobre a base da repressão, as classes dominantes aplastaram, ou da cooptação. Então, sobreviver 25 anos em esse clima de repressão, de perseguição, de luta, já é por si solo uma grande conquista, não para nós, sino como uma conquista da classe trabalhadora como um todo. A roda da história começou a andar de novo no dia 7 de setembro de 1979. É a história de uma luta antiga, da luta pela terra no Brasil. Desde 1964, ninguém tinha coragem de desafiar o poder dos quartéis. Por baixo de tudo, a vida pulsava e pulsava forte. E a história veio novamente à tona. Eu tenho 74 anos e nunca tive terra, né? Só estamos esperando terra, porque tenho 4 filhos e esses 4 filhos precisam de terra. Do ano 1978 que estamos rolando na estrada, passando dificuldade. Eu tenho 4 filhos, tenho 35 anos de idade. Nunca tinha passado um sofrimento igual nós passamos desses anos para cá. Desde su nacimiento a finales de los años 70, el MST ha satisfecho las demandas de tierra de más de 300.000 familias brasileñas. E celebrar os 25 anos aqui neste local é quase que um encontro com a história do movimento, porque esse local, essa região faz parte das primeiras ocupações, faz parte dos primeiros grandes acampamentos, das grandes lutas que o MST travou lá no início da sua fundação, que se espalhou pelo Brasil todo e hoje nós estamos organizados em 24 estados da federação. Então tem essa simbologia muito forte da gente trazer a nossa militância, parte dela, porque são muitos, e essa é uma conquista também dos 25 anos, de estar aqui nesse local comemorando os 25 anos. Então é como que um encontro com a nossa história, fazer esse encontro aqui nessa região. Actualmente más de 400 familias están asentadas en las tierras de la antigua hacienda Anoni. Hay 3 escuelas de primaria y una escuela técnica en agroecología, 2 cooperativas de prestación de servicios, una cooperativa de crédito y otra de producción agropecuaria con 9.000 cabezas de ganado. La renta media de las familias asentadas es superior a 5 salarios mínimos. Então é uma grande conquista, primeiro política, de manutenção histórica de uma organização camponesa como a primeira do Brasil que consegue sobreviver à repressão e ao latifúndio. Segundo, pelas conquistas importantes, que são da luta imediata, que são os interesses dos camponeses, que a maioria dos nossos assentados melhoraram muito de vida. Encontraram no assentamento, na conquista da terra, soluções que fora disso não alcançariam. E em terceiro lugar, a dignidade humana, porque o ser humano que nós encontramos no início da luta se transformou agora num ser digno, num ser que tem autoestima, tem vontade de viver e participa do processo político de transformação do país. O movimento que surgiu e teve a sua origem nessa grande ocupação de terra, que foi aqui a Fazenda Anoni,
mais do que nunca seria importantíssimo, após 25 anos, retornar aqui. Por dois motivos, no nosso entendimento. Primeiro, pelo reconhecimento a essa importância histórica que foi a ocupação da Anoni, na luta pela reforma agrária, mas também para o surgimento do nosso movimento. E um segundo aspecto é porque nós, após 25 anos, podemos realizarmos o nosso encontro em um espaço que foi construído fruto da luta que nós construímos, para demonstrar para a nossa militância, mas para a sociedade e para o mundo, de que a reforma agrária dá certo. Porque após 25 anos aqui estamos, acolhidos em um assentamento, se alimentando com produtos dessa terra, sendo abrigados nas estruturas dessa terra. Porque havia também, no passado, muita desconfiança, muitas avaliações negativas, que os sem terra já não eram mais classe social, que não tinham interesse em fazer uma luta mais ofensiva. E nós teimamos e acertamos, no sentido de que é possível o ser humano melhorar a sua condição de vida, mas também melhorar a consciência. Crear conciencia. Ese es uno de los objetivos del movimiento desde su fundación. Algunos identifican en esa conciencia una forma de religiosidad pagana. El MST, en cambio, la ve como una expresión de la fuerza moral del movimiento. Por eso se cultiva el lado espiritual en todas las actividades colectivas. Según ellos, esa conciencia colectiva ha hecho posibles victorias económicas y sociales, como la superación en algunos asentamientos del rendimiento por hectárea obtenido en haciendas capitalistas, en cultivos que exigen hoy día tecnologías complejas. Yo creo que el capitalismo nos está ayudando a concientizar a los campesinos. En la etapa del capitalismo industrial, las sociedades eran muy locales, los problemas eran muy corporatizados. El enemigo del campesino en el capitalismo industrial era un comerciante de la esquina, una bodega, que lo explotaba en el precio. Y él miraba a su enemigo, a aquel de la esquina. Ahora, con el capitalismo internacionalizado, bajo el capital financiero, ¿quién acapara la producción, pone los precios? Bunge, Monsanto, Nestlé, Parmalat, Danone, Cargill, Dreyfus. 10, 20 empresas en el mundo todo explotan los campesinos. Y ese mecanismo de explotación está generando en el campesino una conciencia de clase mayor. Porque él empieza a se dar cuenta que los problemas que él enfrenta en Guernica, en Honduras, en Sudáfrica, en Mozambique, en Brasil, México, Tokio, son los mismos. Porque los enemigos y la forma de explotación son los mismos. Ahora, es evidente que ese campesino no va a comprender eso de la noche para el día. Se levanta un día más temprano y dice, entendí. El hondureño es mi hermano. Claro que no ocurre eso así, un pase de mágica. Y ahí viene el rol de la vía campesina. Los movimientos de la vía campesina tienen ese rol fundamental de hacer la mediación entre la realidad y la interpretación. Y una dimensión que tal vez habría que rescatar su internacionalismo. Yo creo que para mí, que participé en una revolución que costó mucha sangre, muchas vidas, y que para nosotros significó no el tema del gobierno, sino el tema de hacer transformaciones. Hay quienes desde la izquierda dicen, estamos en el gobierno y ya por eso somos revolución. No es cierto. Podés tomar el gobierno por las armas o por los votos y eso no significa necesariamente que vas a hacer transformaciones. Y el MST, desde la base popular, desde la llanura, como se dice, ha hecho muchísimas transformaciones que podríamos decir que son ya avances revolucionarios en este inmenso país llamado Brasil. Es común de nosotros de la pelea por la tierra, pero hay muchas diferencias que es muy difícil en Uruguay si los trabajadores acceden a la tierra, le falta el crédito o si no, no tienen maquinaria, con las peores condiciones si los compañeros acceden a la tierra. Sin embargo, acá creo que no sé bien si bueno, es todo por la pelea, tiene que darse todo por la pelea de la lucha,
Los compañeros en tierra creo que, no sé bien, pero creo que tienen algún aporte del Estado y eso que no nos falta en Uruguay, o sea que también y que tengan la cultura de la pelea por la tierra, porque acá creo que en Brasil hay muchos compañeros del MST que tienen la cultura de la pelea por la tierra. A luta de classes cada vez se torna mais internacional. Os projetos se tornam de alcance nacionais e internacionais. Há momentos de ascenso em que as massas e as classes se agrupam e vão em busca de transformações maiores. E isso valeu a pena, porque a nossa militância é fruto também desse trabalho. É originário desse povo, dessa categoria abandonada e explorada pelo capital até as últimas consequências, que decide se organizar e a partir daí então busca a solução que venha resolver os seus problemas concretos. Então nós temos uma militância que sabe produzir, que sabe educar, que sabe organizar as lutas e que sabe também pensar o futuro. Isso eu acho que para nós é a maior conquista e para a Revolução Brasileira é uma grande contribuição. Rio Grande do Sul es un estado donde el latifundio tradicional brasileño sigue teniendo gran arraigo. Es el principal enclave sojero del país. En 2008, los terratenientes agrupados en torno a la ultraconservadora FARSUL, la Federación de Agricultura de Rio Grande do Sul, promovieron, con ayuda del Ministerio Público y el Gobierno del Estado, el desalojo violento de las tierras ocupadas por el MST en la región. Atenção! Companheiro Luizinho, tá vindo até o barraco da comunicação. Então, companheiro Luizinho, tá vindo até o barraco da comunicação agora, companheiro. Esse acampamento aqui, ele é formado por 3 acampamentos que sofreram despejo violentamente pela brigada. O governo federal e também o governo do estado, junto com o Ministério Público, tentaram então destruir o movimento, onde que para eles era quebrar a espinha dorsal do movimento sem terra. Então, hoje nós conseguimos aqui montar uma estrutura básica aqui para as famílias se manter nesse local aqui, para se organizar, para estar indo para a terra. Tem famílias aqui que estão há 5 anos acampados, 4 anos acampados e que estão esperando, né, uma resposta do governo. Então, para a família acampada aqui nesse acampamento, e que nesse dia nós estamos comemorando os 25 anos do Movimento Sem Terra, para isso significa que nós ainda somos fortes, que nós somos uma organização que se organiza, que organiza as famílias que não têm terra, que vêm das cidades, pequenos agricultores que também perderam suas terras e que hoje estão aqui. Isso demonstra que é um movimento que é necessário dentro do Brasil pela injustiça que está acontecendo. Então nós temos um dado muito grande de pessoas passando fome e o governo nada faz. É um processo muito articulado, onde se combina a repressão do Estado, articulado com os instrumentos da justiça e com os grandes grupos econômicos que aqui estão. Entendemos que esses grupos, esses modelos que estão aí, não conseguem conviver com as contradições. E eles utilizam de vários métodos para poder se manter. O primeiro é o processo da cooptação, onde distribuem material escolares, financiam campanhas eleitorais, financiam times de futebol, criam uma relação para cooptar as pessoas. As organizações que não se cooptarem a esse modelo, eles deverão ser reprimidos. Acreditamos que o processo de repressão que estamos vivendo em todo o Brasil, mas com muita intensidade aqui no Rio Grande do Sul, é fruto dessa articulação, porque aqueles que se levantam e questionam esses modelos, essa forma com que a sociedade está se organizada, deve ser reprimida para não servir de exemplos aos demais que acreditam em construir uma sociedade mais justa e mais igualitária. Eu estive na Fazenda Talhar, que é um acampado lá, né? Lá nós fomos despejados. Isso faz 3 anos, né? E viemos para a Fazenda Guerra depois, né? Meu objetivo, é claro, né? É um lote de terra, né? Estou lutando por isso aí.
A gente vem de várias lutas, né? Muita luta. Que o movimento tá de parabéns, né? Porque já, assim, eu vejo que já assentou muita gente, né? Tem muitos companheiros já assentados, né? E isso aí graças ao movimento, à organização do movimento MST, que vem lutando, né, pelos pobres. Porque a gente sabe que tem outro projeto aí, um tal projeto Banco da Terra, né? Que os pobres podem se inscreverem para comprar um lote de terra, mas e vai ter que pagar isso aí, né, com dificuldade. Que hoje não tá fácil, né? Disse, né, que essa luta da reforma agrária seria uma luta longa, então cada estado também traz presente aqui os seus mártires, né, as pessoas que se dedicaram à luta da reforma agrária, né, que perderam a vida nessa luta, e lembrar o compromisso de nós todos de dedicar a nossa vida por essa causa da transformação da sociedade brasileira, né. Depois nós vamos plantar uma árvore e a pedido da comunidade ela vai ser plantada num outro lugar, uma motivação. Porque temos que seguir adelante con nuestra misión de seguir organizando a los pobres, los campesinos, porque los 25 años también nos dieron una cierta referencia de responsabilidad que ahora ya no podemos defraudar. Así que esperamos seguir adelante luchando siempre, que es lo único que podemos prometer al pueblo brasileño, no dejar de luchar jamás. Los beneficios del agronegocio aumentan vigorosamente año tras año. Tan solo 6 compañías controlan un 85% del comercio mundial de granos. 3 empresas, ADM, Cargill y Bunge, controlan el maíz del mundo, lo que significa que solo ellos deciden qué parte de la cosecha de cada año va a la producción de etanol, edulcorantes, alimento para animales o para seres humanos. O MST, dentro do contexto histórico, né, do país, a nossa luta teve na primeira fase do movimento, a luta pela terra e pela reforma agrária no Brasil, ela era essencialmente contra o latifúndio que concentra a terra, que gera trabalho escravo, que depreda o meio ambiente, ou seja, é aquele latifúndio atrasado, arcaico, que concentra poder econômico, político, cultural, né? E nos últimos anos, em especial da última década e esta que nós estamos vivendo, houve o que nós chamamos de uma modernização no campo brasileiro, principalmente através do agronegócio, que foi a junção desse setor atrasado do latifúndio brasileiro com as empresas mais modernas, né? Ou seja, modernas com as empresas que querem, sobretudo, privatizar os bens naturais do Brasil, seja a terra, a água, os minérios, a biodiversidade. E essencialmente essa forma também de criminalizar os movimentos sociais, que tem uma pauta. A classe trabalhadora, em geral, brasileira, tinha uma expectativa muito grande que o governo Lula pudesse, de fato, realizar um processo de reforma agrária no país, implementar um processo de desapropriação e expropriação dos latifúndios improdutivos. Eu quero Lula lá, deixa o homem trabalhar, tá tudo andando direitinho. Deixa o homem trabalhar, ele trata o povo com carinho. Eu quero Lula lá, e a gente não tem por que trocar. Eu quero Lula lá. O fato é que nesse processo de modernização aí do agronegócio e de avanço do agronegócio, o governo brasileiro optou pelo agronegócio. Deixou a reforma agrária e a agricultura familiar camponesa, que são responsáveis por 80% da produção de alimentos desse país, em detrimento desse programa. Não há instalado no país um processo de reforma agrária, de fato, que seja ampla, massiva, democrática, que democratize a terra, os meios de produção, a renda, a riqueza e faça com esse processo, então, um outro modelo de desenvolvimento.
Contrariamente a las advertencias de Thomas Malthus en el siglo XVIII, los estudios muestran que hay alimentos más que suficientes para toda la humanidad. Estos datos son corroborados por entes como la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. A pesar de eso, la solución más habitual propuesta para el hambre en el mundo son las nuevas tecnologías para aumentar la producción. Las multinacionales, por su parte, mantienen los precios de los alimentos destinados a los consumidores a niveles elevados para garantizar grandes beneficios. En los últimos años hubo cambios fundamentales en el modo del capital dominar la agricultura. Con el advento del neoliberalismo, la agricultura brasileña fue tomada por las transnacionales, que hicieron una alianza con los latifundios capitalistas. De esa alianza se produjo la agricultura industrial o el agronegocio, que es desarrollar la producción en grandes extensiones de tierra con el monocultivo, utilizando maquinaria intensiva y mucho agrotóxico. Entonces, el movimiento ahora para resolver el problema de los pobres del campo no puede más seguir solo haciendo tomas de latifundio, porque tener la tierra no es suficiente para salir de la pobreza, porque tú puedes tener la tierra y sigues enredado en la matriz de la agricultura industrial y por lo tanto dependiente de las empresas y seguirás siendo explotado. Ahora lo que tenemos es que cambiar el modelo agrícola para un otro modelo que nosotros llamamos de agricultura popular, que esté basado en la producción de alimentos, que esté basado en la organización de cooperativas, de la agroindustria bajo control de los trabajadores, en pequeñas unidades en todos los municipios y con una matriz tecnológica basada en la agroecología. Tú tienes que impulsar la producción de los alimentos en cada territorio para que él produzca todo lo que necesita. Y así era en la historia de la humanidad. Fue de los años 60 para acá que a partir del dominio de las empresas transnacionales y de la matriz de la agricultura industrial es que se produjo esa dependencia alimentaria. Y hoy, alrededor de 75 países dependen de comprar comida de fuera de su territorio. Pero eso no quiere decir que la lucha sea solo local, porque precisamente para impulsionar políticas públicas agrícolas que lleven a ese desarrollo de la soberanía alimentar, tú tienes que dar una lucha internacional para derrotar las transnacionales, derrotar los organismos internacionales como Banco Mundial, OMC, FAO, que impulsionan esas políticas, derrotar los gobiernos neoliberales. La producción de alimentos a nivel local por los campesinos o por pequeños y medianos productores no se trata solo de voluntad del campesino. Para lograr la soberanía alimentar es necesario tener políticas públicas agrícolas a nivel del Estado. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Reforma agrária! La soberanía alimentaria está directamente vinculada con la salud y la sobrevivencia de la humanidad por razones de sobrevivencia del ser humano. O sea, está en riesgo también la sobrevivencia y la salud de la humanidad. Poderão fazer a luz do sol brilhar. Pátria livre! Pátria livre! Classe trabalhadora! Agora, estamos vivendo um novo momento. Passamos muitos anos lutando apenas contra o latifúndio, porque acreditávamos e cremos que o latifúndio é a causa principal da pobreza e da desigualdade no meio rural. E esse modelo tecnológico da monocultivo e do agrotóxico produz profundas alterações no meio ambiente. El capitalismo ya no puede resolver los problemas de la humanidad. Entonces, sabemos que el capitalismo no es solución.
que tenemos que generar nuevas formas de organización de la producción, de organización de la sociedad y de una democracia más participativa en los regímenes políticos que gobiernan los estados. Que queremos una nueva sociedad, no importa el rótulo, cada quien pueda poner el apodo que le dé la gana. Chávez llamó del siglo XXI, ahora tú me dices que Frei Beto dice nuevo socialismo. Bueno, eso hace parte de la cultura política de cada quien. Lo importante es que tenemos que cambiar el modelo, que ese ya no sirve. Y al caminar, a la marcha, sobre la base de la correlación de fuerzas que se va armando en la sociedad, de un lado el pueblo, la clase trabajadora, y del otro lado los explotadores, los ricos, cada sociedad producirá un modelo distinto.